Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é triste o que está acontecendo nas terras de Israel. É o momento que nós temos que estar em oração por Israel. Vou ler aqui em Salmos de número 122 e a parte 6, que diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós temos que estar sempre orando pela paz de Jerusalém. É um povo perseguido, é um povo escolhido por Deus, é um povo que, quando Deus ele chamou o pai da fé, chamou Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te enviarei. E através de Abraão, aprove a Deus fazer uma nação. Deus olha para Abraão e Deus faz uma promessa para Abraão, que através de Abraão nasceria um povo, uma nação eleita, uma nação que através dessa nação viria Jesus o Cristo, o verbo que se tornou carne, o verbo que se fez carne, o verbo que tabernaculou entre nós. E é interessante que Abraão, Isaac, Jacó, e depois vem os filhos de Jacó, a origem das 12 tribos, e aí está o povo de Israel. E agora, hoje, nós vemos essa triste notícia, essa tragédia, para nós que amamos o povo de Israel, que amamos os israelitas, os hebreus, e temos também uma consideração, um carinho muito grande, e estou orando também pelos nossos amigos, pegando informação direto com os nossos irmãos. Está lá em Israel hoje, está o pastor David Wilker e a sua esposa, está também o pastor Elias Saraiva e sua família visitando Israel, e que Deus guarde, proteja. Meus irmãos, a guerra, o que aconteceu hoje às 6 horas da manhã de Israel, me faz lembrar da guerra de Yom Kippur de 1973, quando Israel estava no dia do perdão do Yom Kippur. O povo judeu, eles estavam todos ali em uma das festas principais, que é o Yom Kippur, é o dia do perdão, o dia de uma consagração, de um jejum de 24 horas, e eles foram atacados por várias nações árabes, várias nações muçulmanas, melhor dizendo. E hoje, por ser um sábado, todos somos sabedores que os judeus eles guardam o sábado. E o que agrava mais a situação, além de ser um sábado, é o último dia da festa do tabernáculo. E sendo o último dia da festa do tabernáculo, a maioria dos judeus, a maioria desse povo, estava com a guarda abaixada. E eles foram atacados por Hamas, por esse grupo terrorista que são os Hamas. O Hamas, eles atuam ali na faixa de Gaza, e o interessante é que eles usam dentro de Gaza os hospitais. Então, de dentro dos hospitais, eles lançam os mísseis sobre Israel, eles usam a escola. Enfim, como é um grupo terrorista, eles usam os civis. Eles usam os muçulmanos, civis, pessoas normais, simples, ali do mundo árabe, dentro da faixa que moram ali no território de Gaza, e eles usam essas pessoas que não tem nada a ver com a história, como escudo humano. E Israel não pode, soldados israelitas não podem revidar, porque se eles revidarem, vai atingir e eliminar muitos civis da turma de lá. E sempre houve o conflito, mas hoje passou do limite. Se você olha no Telegram, é de chorar. A gente fica assim emocionado, porque foi uma covardia fora do normal. Além de ser um sábado, a última festa do tabernáculo, e o jeito que o escudo de ferro que Israel tem para rebater os mísseis do Hamas,
ajudou muito, só que o Hamas, eles entraram dentro do território israelita, dentro da área sul de Israel, e eles foram entrando nas casas dos hebreus, ali dos judeus, eles foram matando, ceifando vidas e também sequestrando e violentando mulheres, levando crianças, até pessoas estrangeiras também foram juntas. No Telegram mostra uma realidade que a mídia, a grande mídia não está mostrando. Se você entrar no Telegram, você vai ver coisas assim, e nossos amigos que estão por lá estão passando informações assim que terríveis, né? Nós temos a nossa irmã, amiga, que é a Aline, ela tem até um programa no YouTube, Aline em Israel com a Aline. Nós temos aí também o irmão pastor Elias Saraiva, que está em Israel passando informações, o pastor de Franca, o apóstolo David Wilker, que está lá com a esposa. Então eles estão passando informações, mas outros pastores, e veja só, é a parábola da figueira. Israel, eu não vou falar hoje de escatologia aqui, mas Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio também da igreja. Nós temos que estar olhando para Israel. É como a Bíblia relata que a terra, ela geme com dores de parto até agora. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas perguntam e dizem: a minha avó falava que Jesus ia voltar, que estava perto, a minha avó morreu, a minha bisavó morreu e até agora Jesus não voltou. Cadê? Mas irmãos, preste bem atenção. Quando você olha para a parábola da figueira, que está em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 35, olhai para a figueira, que é Israel, que é o relógio do mundo, tudo que acontece em Israel. Quem é os mestres de escatologia, como o pastor Napoleão Falcão, o mestre professor Natan Rufino, Alderi, o grande mestre Alderi Nelson Rocha, e outros, né, Joá Caetano, e outros mestres de escatologia que nós temos dentro do nosso Brasil, o Ciro, o pastor Ciro também da Assembleia de Deus do Belém, e outros. Então preste bem, tem o Elias Silva também, que é muito bom em escatologia. Nós olhamos Marcos 13, 28, 31, Lucas capítulo 21, versículo 29 e 33, sobre a parábola da figueira, que é Israel, que mostra que é Israel. O professor Natan Rufino, ele tem até uma questão que o anticristo pode vir até do Islã, e tem muita coisa a ver, sim, muita coisa bate. Sei que o falso profeta vem da grande religião, mas olha o que diz para quem questiona: porque minha avó morreu falando que Jesus ia voltar, não voltou, minha bisavó morreu dizendo que Jesus ia voltar, não voltou, minha mãe morreu dizendo que Jesus ia voltar, ainda não voltou. Mas olha o que diz Mateus capítulo 24 e o versículo de número 44: por isso estáis vós apercebidos também. Olha o que Cristo diz: vós estáis desatentos, desapercebidos. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, a hora que você achar que não vem, que não vai acontecer. Quando a Bíblia menciona que a terra geme como uma mulher com dores de parto, próximo para dar à luz, o que é dor de parto? É a contração. A contração são dores que vêm fininha, devagarzinho, poucas dores, e vai aumentando a dor de parto, ela vai aumentando a contração, vai aumentando as contrações. Então sempre houve irmão contra irmão. Caim matou Abel. Sempre houve cataclisma, terremoto, tsunami, maremoto, enfermidade, guerras, rumores de guerra, sempre houve. Só que é como uma mulher com dores de parto, a contração ela vai aumentando a dor, aumentando a contração. Então você vê que está virando uma bola de neve, a violência está aumentando, os sinais da natureza estão aumentando, os sinais do solo,
o reino animal, o reino marinho, o reino vegetal, o reino das estrelas, o vento, o mar. Você vê que o sol está focado, aonde o sol está passando, fogo, incêndio em um país, incêndio no outro, enquanto gela em um outro lugar, o nível do mar aumentando, chuva fora do normal, chuva que é para um ano, cai dentro de uma semana, de um dia, em só um local. Tudo está acontecendo. É os sinais da volta de Jesus. A violência que está demais. Você vê que as crianças, hoje em dia, não respeitam os mais velhos. As crianças, hoje em dia, você vê criança carregando um fuzil dentro das comunidades. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Agora, nessa semana, 5 médicos, 5 ou 4, confundiu um deles e foram eliminados. Infelizmente, triste. A gente fica sem palavras para dizer a violência que está acontecendo. Hoje, se você é confundido com alguém, ninguém vai chegar perguntar se é ou se não é, já vão. Antigamente, você olhava alguém diferente, estranho na rua, da onde você morava, do seu bairro, você dizia bom dia, boa tarde, a pessoa respondia bom dia, boa tarde. Hoje você vai dizer para uma pessoa estranha bom dia, ele te responde é um assalto. Além de te furtar, tira a sua vida, rouba a tua vida. É o que está acontecendo. E o medo está deixando a humanidade apavorada. E quando a humanidade está com medo, ela perde a fé em Deus, perde a crença em Deus, porque Jesus está voltando. Se o povo se apegasse à palavra, e olha o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo, um país tão pequeno, um povo judeu, o povo judeu que segue o judaísmo, olha, eles foram escravizados pelo Egito, a Síria, depois da Síria a Babilônia, depois da Babilônia, eu estou falando um povo escravizado. Teve nações, etnia, povos que nunca foram escravizados e sumiram do mapa, foram riscados do mapa, não existem mais nessa terra, nem o DNA se encontra. Mas Israel passou pela mão do Egito, foi escravizado pelo Egito, pelo rei da Síria, foi escravizado pela Babilônia, pelos Medo-Persas, pela Grécia, por Roma, caiu nas mãos de Hitler, até hoje sofre o preconceito antissemita. Hoje está num pedacinho de terra, cercado pelo mundo muçulmano. Olha a guerra que há naquele lugar. Eu marquei aqui, em 1948, pela ONU, e o brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o último voto, Israel surgiu como nação. Como é que um povo sem exército, sem armamento bélico, sem nada, saindo da Segunda Guerra Mundial, saindo de um holocausto, virou nação, e teve que enfrentar no próprio Yom Kippur de 1973, se não me engano, se não me falha a memória, a Guerra dos 6 Dias, e venceu milagrosamente, de uma maneira sobrenatural. É só você pesquisar a Guerra dos 6 Dias. É um povo que Deus marcou. A igreja precisa olhar para Israel, que é o relógio do mundo. É o relógio do mundo. Então, a Bíblia nos relata, em 2 Pedro, vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, olha o que diz 2 Pedro, no capítulo 3, diz assim, versículo 3, capítulo 3 e versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Estão dizendo, onde está esse Jesus aí? Onde está a promessa da vinda dele? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste,
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorais uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardio, mas é longânimo para convosco, ó glória, querendo que alguns se percam, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e eles serão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, o que acontece? Nós estamos vendo as Santas Escrituras se cumprirem. As Santas Escrituras se cumprirem. E agora, o que está acontecendo em Israel não é um conflito qualquer, não é um conflito do dia a dia, numa área isolada, um pequeno ponto geográfico. Foi declarado guerra. Para vocês terem a ideia, os homens estão sendo chamados homens e mulheres. Homens e mulheres que estavam na reserva do exército de Israel já estão sendo chamados, convocados novamente para o exército, reativados novamente para essa guerra. Você que mora no Brasil diz: eu moro tão longe, o Israel é do outro lado do oceano, eu não tenho nada a ver. Tem a ver, porque essa guerra aumenta petróleo, aumenta combustível, aumenta os alimentos, a inflação, e tudo ainda marca o que vai acontecer, o que há de acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus está voltando. Os sinais da profecia deste livro está se cumprindo. Jesus, o arrebatamento há de acontecer. Então, você que se encontra afastado, você que se encontra fraco, eu digo para você: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Receba a alegria da salvação, receba o avivamento na sua vida. E vamos orar por Israel, porque é um momento de conflito. Sei que é mistério que tudo isso aconteça. É mistério que tudo isso aconteça. Mas, em nome de Jesus, nós temos que estar se apegando com Deus mais ainda, em nome de Jesus. Então, é um país tão pequeno, mas que todos desejam. As maiores religiões do mundo estão concentradas em Israel: protestantes, os católicos romanos e os católicos ortodoxos, o judaísmo e o islamismo. Todos estão dentro da mesma terra e desejam a mesma terra, Jerusalém. Que Deus te abençoe, e para a tua meditação: o que há de vir virá e não tardará. Guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a tua coroa, e o nome dessa coroa é a coroa da salvação. Jesus está voltando.